E se o segredo para mudar o seu futuro não estava em imaginar o amanhã, mas em se lembrar do passado que nunca existiu? Nesta palestra profunda, Neville Goddard revela um dos princípios mais elevados da criação consciente: o poder de dizer internamente eu me lembro de quando e, assim, mover-se de um estado para outro. Você vai descobrir por que a memória, na verdade, não é sobre o passado, mas sobre a imaginação divina criando o presente. Assista até o final, porque este ensinamento pode mudar completamente a forma como você manifesta, sente, deseja e vive. Quando recebo uma grande revelação sobre o poder criador de Deus, não consigo guardá-la para mim, mas devo compartilhá-la com todos que quiserem ouvir. Aqui está uma que recebi há muitos anos. Encontrei-me, em espírito, no interior de uma imponente mansão na cidade de Nova York. Era o tipo de casa onde viviam os grandes magnatas das finanças na virada do século. Completamente desperto e consciente, eu era visível para as 3 gerações presentes. O filho falou aos seus filhos, dizendo: seu avô costumava ficar em um terreno baldio e dizer: eu me lembro de quando este terreno era um terreno baldio. Então, ele descrevia com palavras o seu desejo por aquele terreno de forma tão vívida que aqueles que o ouviam podiam vê-lo realizado diante de seus olhos. Este é o avô que construiu a fortuna da qual desfrutamos hoje. Acordei, registrei a experiência, voltei a dormir e sonhei novamente, só que desta vez eu era o avô. Falando com os presentes, disse: lembro-me de quando este era um terreno baldio. Então, visualizei o prédio ali colocado com tanta nitidez que as próprias pedras se moldaram na forma que eu havia imaginado. Este princípio pode ser usado de forma destrutiva ou construtiva. Você pode dizer: lembro-me de quando este era um prédio glorioso e veja como está agora, ao tomar consciência dos escombros onde antes existia um prédio glorioso. Ou você pode ficar em cima dos escombros e dizer: lembro-me de quando tudo isso era entulho, enquanto imagina um prédio glorioso. Você pode dizer: lembro-me de quando meu amigo não tinha nada e agora tem muito, ou lembro-me de quando ele tinha muito e agora é tão pobre. Você pode dizer: lembro-me de quando ela era saudável, o que pode implicar que ela agora está doente, ou lembro-me de quando eles eram desconhecidos, implicando que agora são famosos. Então você vê o poder que havia nessa revelação. Cabe inteiramente a você como usar sua imaginação, mas a operação do seu poder criativo depende completamente de você. Você toma a decisão e, portanto, é responsável pelo seu efeito no mundo. No capítulo 12 do livro de Números, lemos: se houver entre vocês um profeta, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Um profeta bíblico não é alguém que prevê o futuro, mas sim alguém que ouve a palavra de Deus e a cumpre. Se me perguntassem se eu era um profeta, eu responderia que sim. Não sou alguém que profetiza olhando para uma bola de cristal, folhas de chá, cartas ou astrologia, mas sim alguém que cumpriu as Escrituras. Sei que sou a figura central das Escrituras chamada o Pai. Vim ao mundo para cumprir as Escrituras e compartilhar minhas revelações, minhas experiências a respeito do poder de criar. Dessa forma simples, Deus revelou seu poder de criar, seu poder de lembrar o passado. Mesmo sem nada, você pode se dar conta de estar cercado de riqueza e, sentindo-se rico, pode dizer: eu me lembro de quando não tinha nada. Essa afirmação não implica que o estado de pobreza não existe mais para você? Eu me lembro de quando era desconhecido. Eu me lembro de quando não conseguia vender um livro. Eu me lembro de quando não conseguia vender nada do que escrevia. Eu me lembro de quando. Agora, complete com os eventos, os desejos e as realizações. Eu me lembro de quando. Essas palavras não evocam memória? Na primeira visão, ouvi falar de memória, mas na segunda, eu a vivenciei. Enquanto estava em um terreno baldio, me lembrei, e, ao fazer isso, uma estrutura fabulosa tomou forma. E o sonho se repetiu, confirmando que estava determinado, que a lei foi estabelecida pelo Senhor, como nos foi dito no capítulo 41 do livro de Gênesis.
Conto isso a vocês agora na esperança de que se coloquem em um estado de espírito de eu me lembro de quando e confiem em sua memória, porque a memória é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, o único e verdadeiro poder criativo de Deus, a quem as Escrituras chamam de Jesus Cristo. Quando as pessoas dizem que Jesus Cristo voltará, não acreditem nelas, pois Jesus Cristo nunca os abandonou. Ele não disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como podem esperar que ele volte? As Escrituras afirmam que Cristo foi elevado ao reino dos céus, que está dentro de nós, e que ele voltará da mesma maneira como foi elevado. Se Cristo, o poder criador de Deus, está em vocês, ele não pode vir de fora. Embora pareça invisível, Cristo nunca os abandonou, pois vocês não podem se separar da imaginação. Sim, Cristo virá, mas não da maneira que lhe ensinaram. Ouça atentamente estas palavras do capítulo 8 de João. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Questionando essa afirmação, o povo disse: Somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ao que Cristo respondeu: Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você foi ensinado a acreditar que pecar é fazer algo errado, mas eu digo que você peça quando erra o alvo na vida por não se mover. Se, esta noite, você se encontrar em um estado que não deseja mais expressar, precisa aprender a se mover em direção ao estado desejado. Se você não se mover, mentalmente, continuará vivendo em seu estado indesejável, pecando e errando o alvo na vida. Independentemente do que você deseje, persiste em sentir a sua realização, pois, se o fizer, o sentir se tornará crer. Como filhos de Abraão, o povo afirmava nunca ter conhecido a escravidão, contudo Jesus lhes disse: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é verdade, pois somente quando reconhecemos Davi, o Filho de Deus, como nosso filho é que realmente somos livres. Quando Davi se apresenta diante de nós, a dúvida desaparece, e ao sentirmos essa maravilhosa relação, a fé nos liberta. No início da criação, o Espírito de Deus, seu poder criador chamado Cristo, pairava sobre a face do abismo. Ora, o movimento só pode ser detectado pela mudança de posição em relação a outro objeto. A menos que haja uma referência fixa a partir da qual um objeto se mova, nenhum movimento será aparente. Tomemos como referência fixa um homem fraco e doente, olhando para dentro de nossa mente, visualizemos um homem forte e saudável, e digamos: Lembro-me de quando ele era fraco e doente, mas veja como ele está agora. Fazendo isso, teremos nos movido em relação a esse homem. Olhe-se no espelho e ouse ver a saúde e a felicidade radiantes refletidas em você. Então diga para si mesmo: Eu me lembro de quando meu reflexo era tão diferente. Persista em ver sua nova imagem refletida ali e você ressuscitará esse estado. Sua imagem, seu conceito de si mesmo ou de outra pessoa, está em sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Cristo, e Cristo é o único Deus. Deus Pai e Cristo, seu poder criador, são o mesmo ser, portanto, ele nunca o abandonou. Esta noite, independentemente de seus sonhos serem belos ou terríveis, você está consciente deles porque Cristo nunca o abandonou. E quando você acordar pela manhã, Cristo, sua imaginação, acordará com você, ou você não se lembraria dos seus sonhos. A imaginação humana é o Deus que o mundo honra, como deveria, pois a imaginação é o poder criativo do mundo. Aprenda a controlar sua maravilhosa imaginação e você descobrirá que todo o vasto mundo é você mesmo projetado para fora. Na noite passada, visitei muitos dos meus amigos, não apenas aqueles que estão aqui, mas também aqueles, como meu irmão, que já atravessaram aquele pequeno portal que o mundo chama de morte. Veja bem, para mim, este mundo não é mais real do que o mundo que visitei na noite passada. Meus amigos, embora tenham partido desta esfera, estão tendo as mesmas experiências que tiveram enquanto estavam aqui, e odiando, gostando, amando, detestando. São as mesmas pessoas, só que jovens, com os mesmos problemas que tinham aqui. Sei disso porque, estando plenamente consciente de que já morri, posso fechar os olhos para este mundo e entrar naquele instantaneamente.
Passei a noite inteira em um mundo que não é real para este, mas tão sólido e real para aqueles que o habitam. Agora, no capítulo 14 do Evangelho de João, o personagem central das Escrituras disse àqueles que começavam a cumprir as Escrituras: Vocês me ouviram dizer: Vou embora, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Esta declaração parece contraditória, mas não é. Entre os presentes esta noite estão 3 pessoas a quem fiz esta declaração e elas se alegraram, cumprindo as Escrituras. Agora, digo a todos: a menos que eu vá, não posso voltar para vocês. Se vocês me amam, se alegrarão no fundo da alma, pois saberão que, embora eu seja invisível, jamais os deixarei. Tornando-se invisível, Cristo se tornou vocês, portanto, ele não pode voltar. Eu lhes disse que sou o Pai. Que o Pai habita em mim, e eu habito em vocês, e vocês habitam em mim, portanto, quando vocês me encontram, encontram a si mesmos como o Pai. Esta é a unidade do nosso ser, e não há outra. Leve a sério o que lhe disse esta noite e coloque à prova neste mundo de César. Não há limites para o seu poder criativo. Simplesmente apoie-se na sua nova crença e diga a si mesmo: que eu me lembro de quando. Veja o que você quer ver com os olhos da sua mente, em vez do que você vê externamente. Gostaria de instar você a sempre usar seu poder com amor, pois ele pode ser usado sem amor com os mesmos resultados. É possível pegar um negócio que pertence a outra pessoa e destruí-lo. Isso acontece muitas vezes sem querer, mas o efeito é o mesmo. Há alguns anos, enquanto estávamos em Barbados, perguntei ao meu irmão sobre o negócio e ele respondeu inocentemente: Está indo muito bem. O homem que possui 2/3 é um bom administrador, mas trabalha muitas horas e acho que está ficando cansado. 6 meses atrás, o homem pediu ao meu irmão que comprasse sua parte, alegando que as horas eram muito longas e a responsabilidade muito grande. Meu irmão colocou tudo em movimento e, como o homem queria sair, meu irmão ficou com o negócio pelo preço que ele queria. Vitor já fez isso muitas vezes antes, mas não por revelação, a menos que meu pai lhe contasse. Um dia, os dois estavam em um terreno baldio de 50 acres, com acesso direto à praia, quando meu pai disse: Sabe, Vic, este seria um bom lugar para construir casas e hotéis. A propriedade pertencia então a 3 irmãs que não tinham interesse em vendê-la, mas um dia, quando elas estavam prontas para vender, o homem que realmente queria a propriedade estava no Brasil, então meu pai a comprou. O pensamento expresso por meu pai parecia ser ocioso, mas não era, pois o pensamento só precisa de um momento de intensidade para ganhar vida. Uma chaleira de água em fogo baixo demora a ferver, mas quando o fogo é aumentado, a fervura é garantida. Eu estava tão concentrado na minha visão de ser o avô, que construí uma imagem mental tão clara que aqueles que a ouviram a visualizaram como algo objetivo. A chave é esta. Enquanto estiver em um estado que você não deseja mais expressar, você deve se voltar para dentro, afirmando: Eu me lembro de quando eu estava em um estado que não gostava. Se você consegue se lembrar, você não está mais nesse estado. Em vez disso, você está se tornando consciente do seu novo estado como um fato objetivo presente. E se você permanecer fiel à sua nova consciência, ela se cristalizará. Você se verá vivenciando uma série de eventos que o levarão à realização do estado desejado. Como isso acontecerá, eu não sei. Só sei que se desenrolará. Comece agora a se lembrar de quando seu amigo não estava bem, imaginando-o saudável. Lembre-se de quando sua filha era solteira, imaginando-a casada. Percorra a vida lembrando-se de quando. Você já ouviu alguém dizer: Quem ele pensa que é? Eu me lembro de quando ele não tinha nada e não era ninguém. Talvez você tenha percebido um pouco de inveja no tom de voz dessas pessoas, e isso é bom, porque a inveja intensifica a afirmação, fazendo com que a pessoa em questão conquiste ainda mais. Ela pode nunca saber quem foi a responsável pelo seu sucesso, mas ele foi alcançado por meio de um ato de lembrança intensa. Minha visão, embora vivenciada há muitos anos, foi duplicada,
sendo assim confirmada e transformada em um princípio a ser comprovado por todos, por isso peço que você a experimente. Compare o que você deseja com o que você tem. Se houver diferença, você deve se esforçar para se mover. Você deve aprender o segredo do movimento. Há muitos anos, meu amigo Bob descobriu isso. Em sua visão, ele me questionou, dizendo: há quanto tempo estou aqui? E quando respondi: 2 anos, ele perguntou: aprendi alguma coisa? Ao que respondi: sim, você aprendeu a se mover. Você precisa de um ponto de referência para detectar o movimento. A memória é um desses pontos de referência. Talvez seus amigos se lembrem de você como uma pessoa pobre e desconhecida. Você pode seguir em frente partindo do pressuposto de que mudou tanto que eles não o reconhecem mais, e a partir desse ponto de referência, você pode observar a expressão em seus rostos. Aqueles que o amam terão empatia. Aqueles que não o amam sentirão inveja. Se você perceber inveja, não tente mudá-la, pois ela se tornará uma força de resistência que o ajudará a seguir em frente. Tudo precisa de resistência para se mover. Eu não poderia deixar esta plataforma sem ela. Você não conseguiria dirigir seu carro sem resistência, então, se encontrar alguém que queira bancar o invejoso, deixe-o fazer isso. Ouse assumir que você é quem realmente quer ser. Use seu mesmo círculo de amigos, mas desta vez os veja de um ângulo diferente. Observe seus rostos e ouça seus sussurros enquanto olham para o novo você e se lembram de como era antes. Isto é o que me foi mostrado quando Deus falou comigo por meio da visão e se revelou a mim em um sonho. Se sabemos que Deus nos fala em sonhos ou visões, existe algo mais importante neste mundo? Existe algum programa de TV, filme, programa de rádio ou jornal mais importante do que uma revelação que vem das profundezas da alma, dando um princípio eterno da criação? Não há nada neste mundo que se compare a isso. Eu te encorajo nesta noite a buscar o reino de Deus e todas essas coisas serão suas. Não deixem que ninguém lhes diga que Jesus voltará, pois ele nunca os abandonou. Em vocês, em sua própria e maravilhosa imaginação humana, Cristo está crucificado em tudo e, por fim, despertará em tudo ao nos reunir em si mesmo, em seu único corpo, um único Espírito, um único Senhor, um único Deus e Pai de todos. Agora, alguns de vocês estão enfrentando problemas físicos e emocionais. Como eu disse a um amigo hoje à noite, ninguém jamais prometeu que seria fácil dar à luz o maior dom do mundo, então não esperem isso. Haverá problemas terríveis, mas tenham bom ânimo, pois nos é dito no capítulo 16 de João. Quando a mulher está em trabalho de parto, ela sofre, mas, quando o filho nasce, ela se esquece de tudo, por causa da alegria do nascimento do filho. Vocês estão destinados a conhecer essa alegria, pois o filho que nascerá em vocês é Cristo Jesus, o poder criador de Deus. Não prometo a vocês a cura completa de todos os problemas físicos, mas lhes dei uma lei que amortecerá os golpes da vida. Coisas acontecerão e vocês encontrarão todo tipo de desafio, mas agora vocês têm uma lei que diz: tudo o que desejarem, acreditem que já o receberam e o receberão. Essa é uma lei que jamais falhará e não há limite para o poder da sua crença. Cabe inteiramente a vocês como e quando usar essas leis reveladas por Deus, mas eu sei que vocês conceberão e darão à luz a maior coisa deste mundo, que é o nascimento de Deus, o nascimento da alegria, como Blake disse em seu poema. O viajante mental. Viajei por uma terra de homens. Uma terra de homens e mulheres também. E ouviu e viu coisas tão terríveis. Como os andarilhos da terra fria jamais souberam. Pois ali o menino nasce em alegria. Isso foi gerado em meio a uma terrível desgraça. Assim como colhemos com alegria os frutos que nós, em meio a amargas lágrimas, semeamos. Aqui, Blake nos conta o que viu em sua jornada mental, terminando com esta bela nota. Tudo aconteceu como eu disse. E ele queria dizer exatamente isso. Todos vivenciarão as Escrituras exatamente como foram preditas. A ressurreição, seu nascimento interior, o encontro com seu filho Davi, sua ascensão aos céus e a descida da pomba.
Este é o seu destino, que você poderá vivenciar quando sua memória for restaurada. Mas não se esqueçam do que lhes disse esta noite. Veio das profundezas da minha alma, que é Deus Pai. É Ele quem fala convosco do interior, e quando Ele aparecer, vós o reconhecereis, pois sereis como Ele. E à medida que Ele se manifestar em vós, todas as impossibilidades se dissolverão, pois percebereis que tudo vem de dentro para o vosso mundo. Escute atentamente estas palavras e verá que o Pai nunca o abandonou. Eu saí do Pai. E onde está o Pai? No céu. E onde está o céu? Dentro de mim. Então, eu saí de dentro de mim. As palavras dentro de mim e acima, assim como fora de mim e abaixo de mim, são as mesmas nas Escrituras. Saindo de dentro de mim, vejo um mundo e outros que têm poder sobre mim. Agora, quero deixar o mundo e ir para o Pai. Como isso se faz? Retornando para dentro de mim, e já que só existe um dentro de mim, para onde posso ir para que eu possa voltar e ser visto vindo de fora? Quando você retornar à fonte, a causa de toda a vida, saberá que você e eu somos um. Saberá disso porque só existe um pai e um filho. E quando meu filho o chamar de pai, a memória será sua e você conhecerá a verdade do que digo agora. Que eu estou em meu pai e meu pai está em mim, e eu estou em você e você está em mim, pois somos um. Agora, vamos entrar no silêncio.